A Bíblia deixa bem claro. Tem um versículo que fala: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem um outro versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem um outro texto em Colossenses que fala, foi para Gálatas capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 9, no versículo 17, diz assim, os ímpios, Salmo 9, 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Isso é ponto pacífico. Quem se esquece de Deus e vai ser lançado no inferno, né? Por isso que a Bíblia fala que o segredo de Deus é para aqueles que o temem. Temer a Deus é levar Deus a sério, né? É fazer a vontade de Deus. O Salmo 10, versículo 4, diz assim, por causa do seu orgulho, Salmo 10, 4, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, e todas as suas cogitações são, não há Deus. O ímpio, por causa do seu orgulho, ele não investiga, e todas as suas cogitações são, não há Deus, não existe Deus. No livro de Salmos, no capítulo 50, o versículo 14 diz assim, oferece a Deus, Salmo 50, 14, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, tu me glorificarás. Mas ao ímpio, a palavra piedoso, no dicionário, se você for ler lá no dicionário, significa, a palavra de piedoso significa aquele que tem respeito às coisas concernentes à religião, ou aquele que leva Deus a sério. É mais ou menos isso que quer dizer. Aquele que tem respeito com as coisas que diz respeito ou concernentes à religião. E o ímpio é o camarada que não está nem aí com as coisas de Deus, né? E aqui diz assim no versículo 16, mas ao ímpio diz Deus. O cara está dentro da igreja, o ímpio está dentro da igreja. Mas que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, tens a tua parte com adúlteros, soltas a tua boca para o mal, a tua língua acompanha o engano, assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra os filhos da tua mãe, estas coisas têm feito, e eu me calei. Pensavas que eras como tu, mas eu te erguerei em tua ordem, e tudo porei diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isso, vós que esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aí termina o Salmo dizendo assim, aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, a este eu mostrarei a salvação de Deus. Vamos lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, e nós lemos aqui no Salmo 10, versículo 4, que diz que o ímpio, por causa do seu orgulho, ele não investiga. Né? A Bíblia diz assim, se como a prata buscares, como tesouro escondido a gente procurar, então acharás o conhecimento de Deus e entenderás o temor do Senhor. No livro de Colossenses, capítulo 2, diz, nós lemos no Salmo 50, diz, aquele que bem ordena o seu caminho. A este eu mostrarei a salvação de Deus.
no versículo 6 do capítulo 2, diz assim: como recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele. Como é que nós recebemos a Jesus? Como? Pela fé, né? Nós nunca vimos Deus, nós nunca vimos, mas nós recebemos ele pela fé. A Bíblia diz assim: aquele que crê será salvo, aquele que entregar a sua vida. A Bíblia diz que aquele que confessar a Jesus será transformado, torna-se uma nova criatura. Então, pela fé, a gente recebe isso, e pela fé a gente anda nisso, sem duvidar. E diz mais, no versículo 7, como é que eu vou andar nele? Arraigados. O que significa arraigados? Firmados, tendo raiz, tem que ter uma raiz, enraizados. Edificados nele, eu tenho que edificar minha vida nele. E confirmados na fé. E assim como foste ensinados, crescendo em ações grandes. Então, o cristianismo é um aprendizado, a gente aprende. Todos nós, quando chegamos na fé, ou buscamos a Deus, nós não entendemos nada, nós ignoramos. Mas, à medida do momento que nós entramos nesse mundo espiritual, eu tenho que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não posso ficar mais parado, porque eu preciso entender o sentido da vida. Eu tenho que entender como é que esta máquina aqui funciona. Por que nasci? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual o plano de Deus na minha vida? Para onde eu vou quando eu morrer? Esse é uma interrogação que o ímpio não investiga. Ontem ele até falava aqui, né? Onde você passará a tua eternidade? A maior parte das pessoas diz assim: Deus é que sabe. Seja o que Deus quer. Ou então, não sei. Quando uma pessoa fala Deus é que sabe, é porque ele não sabe. Então ele não vai para o céu, porque ele não sabe. O ímpio não investiga, e todas as cogitações para ele dizem assim: não há Deus. E diz mais aqui no versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio do quê? De filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora esse versículo aqui, o 10, diz assim: estais perfeitos nele, e que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nós fomos sepultados. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos a Jesus, nós passamos pelo processo de ser batizado nas águas, e simbolicamente nós somos sepultados, diz aqui, com ele no batismo, nele também ressuscitaste. Hoje, nele somos, em Cristo Jesus, novas criaturas. Fomos mortos, fomos sepultados e agora ressuscitamos, estamos vivos, temos vida eterna, segundo a palavra de Deus. Nele ressuscitaste pela fé, pelo poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos, aonde nós estávamos mortos? Nos nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne, o que ele fez? Ele nos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra qual cédula? A lei do Antigo Testamento, que diz assim, que a alma que pecar morrerá. Como todos pecaram, todos morreram, todos carecem da glória de Deus. E ele riscou essa cédula. Por quê? Porque Deus estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança de sangue através de seu Filho Jesus. Por isso que a lei, hoje, do Espírito de vida que existe em Jesus, esta lei me livrou da lei do pecado e da morte. Então, havendo ele riscado a cédula, ele riscou o Antigo Testamento, que era contra nós, nas suas ordenanças, porque o Antigo Testamento diz: não adulterarás, não matarás, não roubarás, honra teu pai, honra tua mãe, ama a Deus sobre todas as coisas, não julgarás, não cobiçarás, não mentirás. Então, a lei nos condena, porque a Bíblia diz assim, que aquele que tropeçar num ponto da lei torna-se
culpado de toda a lei. Então, o homem torna-se culpado. Agora, nele nós ressuscitamos, nele nós somos sepultados, nele nós ressuscitamos pela fé. E desta forma que eu recebi Jesus, segundo a Bíblia aqui, eu vou andar nele, porque o ímpio não investiga isso. Ele não questiona. Ele diz assim, seja o que Deus quiser. Deus é que sabe. Não, eu tenho que investigar para saber aonde eu estou andando, o que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou vivendo, se a forma que eu estou vivendo está agradando a Deus. Porque aquele que oferece sacrifício de louvor, esse é o que vai glorificar a Deus. Diz mais aqui, versículo, vou ler de novo o versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando Jesus foi crucificado, e lá na cruz, a última frase dele diz assim, está consumado. O plano de Deus foi feito, a parte de Deus foi feita. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que ele diz assim, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos para mim. E quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Ele riscou esta cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Ela era contrária porque a lei nos condena. Tudo que o homem vai fazer, ele está debaixo de condenação, porque ela era contrária a nós. E ele tirou esta cédula, tirou esta lei do meio de nós, cravou-a na cruz e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. É interessante que a Bíblia diz assim que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por aquilo que ele sofreu, nós somos sarados. O preço, ele triunfou na cruz. Na cruz ali, ele venceu a morte, ele venceu as trevas, ele venceu o diabo, ele venceu o mal. Louvado seja Deus, porque era plano de Deus. Esse é o plano de Deus. A vontade de Deus é que Jesus viesse na terra e desse a vida dele por nós, para que nós hoje, nele, pudéssemos viver e ter uma vida transformada. Agora, diz aqui na palavra de Deus, no versículo 16 do capítulo 3, o versículo 15. E a paz de Deus, para o qual também foste chamados em corpo, domine agora em vossos corações. E a paz de Deus, pelo qual também foste chamados em um corpo, que é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo, membros. O corpo é a igreja, nós somos parte do corpo de Cristo. A paz de Deus, pelo qual também foram chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. A palavra de Cristo, agora, habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Por que a gente faz isso? Porque Colossenses 2,6 diz, como você recebeu a Jesus, agora você vai andar nele. Nós vamos andar nele. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Nós vamos andar nele, firmados nele. A palavra de Deus diz que o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é provada. E é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Salmo 18:30. Louvado seja Deus. Amém? Feche teus olhos, queridos. Vamos agradecer a Deus por privilégio, pelo prazer de conhecermos ao Senhor. O ímpio, aquele que não tem respeito às coisas da religião, que não entende, segundo a palavra de Deus, diz que o ímpio não investiga, e as cogitações dele não há Deus. E a Bíblia fala que todos aqueles que se esquecem de Deus e que não buscam, serão lançados no inferno. E a palavra de Deus, ela diz que o conhecimento da verdade é que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da nossa vida. E nós temos que andar nele agora pela fé, caminhando
edificando as nossas vidas, firmados, fundamentados nesta palavra e crescendo no conhecimento de Deus. Toda glória, Pai, todo louvor, toda adoração ao Teu nome. Tu és santo, Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és Salvador. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que faz milagres nas nossas vidas, um Deus que opera com sinais, prodígios e maravilhas, um Deus que exalta o Teu nome sobre as nossas vidas. Nós só temos motivos para engrandecer a Ti. Continue, Deus, trabalhando nas nossas vidas, pois a Tua palavra diz que aquele que oferece sacrifício de louvor, diz o Senhor, este me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, diz o Senhor, a este eu mostrarei a salvação de Deus. Nós queremos ordenar as nossas vidas, nós queremos caminhar nesta fé, nós queremos crescer na graça e no conhecimento, cada dia mais ter entendimento e compreensão da Tua palavra e cada dia termos motivos para adorar e cultuar o Teu nome. Faz a obra e manifesta-te, em nome de Jesus.